Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Vamos iniciar uma nova série, Os Tesouros da Fé. Este vai ser o episódio de número 1. Semana passada, nós terminamos a série Tesouros Escondidos, baseada no Salmo 119. Foi o episódio número 10. O tema foi a riqueza da dependência de Deus. Não deixe de assistir e ser edificado dependendo dele. Nessa nova série, que chamamos Tesouros da Fé, nós apresentaremos princípios e valores importantes para a nossa jornada de fé. Dicas valiosas que são tesouros para que nós possamos enriquecer a nossa fé e caminharmos mais com o Senhor. No episódio de hoje, abordaremos a mais preciosa das promessas de Jesus, sua presença conosco, baseada, a princípio, no texto de Êxodo, capítulo 33, verso 15. Então Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, ou não nos tire deste lugar. Então, bora lá. O povo estava no deserto e havia pecado tanto que Deus externou a Moisés que não iria mais acompanhá-los na sua jornada. Não é? Vamos lembrar, atravessaram o mar a pé enxuto, teve as 10 pragas, né? Venceram o faraó, mas aí já construíram um bezerro de ouro, depois a murmuração, porque não havia comida, aí veio o maná, depois não tinha carne, aí veio as codornizes, e assim por diante, não tinha água, aí não tinha nada, é sempre reclamação, sempre pecando. Uma hora Deus falou: Moisés, vai você e tudo bem. Moisés então disse algo proveniente de um coração que sabia dos seus limites. Se o Senhor não for conosco, pode esquecer, não queremos ir a lugar nenhum. O Senhor é o nosso Deus, não temos outro, apesar de sermos tão pecadores como o Senhor mesmo sabe. E o quanto nossos corações precisam dessa certeza de que, sem a presença santa, amorosa e poderosa do Senhor, nós não podemos fazer nada, não somos nada e nem conseguiremos nada. Não à toa, Salomão, lá em Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Bons conselhos, tesouros da fé, para que nós possamos então seguir buscando e reconhecendo a presença de Deus aonde nós formos, não é? Reconhecer que é Deus quem opera e que não podemos fazer coisa alguma é um ato de sabedoria espiritual, não é? Até, como eu disse a semana passada, toda a nossa energia, toda a nossa saúde, até o nosso próprio papel, que Deus não vai fazer, nós temos que fazer a nossa parte, e Ele não fará essa parte, mas até isso vem dele, não é? A sabedoria para dar o próximo passo, tudo vem do Senhor. Reconhecer que a presença dele é a coisa mais valiosa, é tudo que nós temos, tudo que somos, não é? Tudo que nós fazemos. Esse é um tesouro especial da nossa fé. Se nós não tivermos isso, nós vamos estar mancos, pensos na nossa fé. Ignorar aí e achar que tudo vem de nós ou é coisa do acaso, né? O resto é coincidência, aí eu chamaria de insensatez, tolice, não é? Estupidez, desculpe, e muitas vezes pecado grave. Eu vou contar uma história que é narrada lá em 1 Samuel e ela tem um pouquinho de profundidade, então acompanhem comigo. Era a guerra entre Israel e os filisteus. O sacerdócio na época era feito pelo relapso sacerdote Eli e os seus filhos Ofni e Finéias, também sacerdotes corruptos e perversos. Então não adiantava nada a presença de Deus que estava lá, estava na arca, né? E os sacerdotes destruindo, fazendo tudo de errado. O povo sofreu então uma grande derrota contra os seus inimigos, os filisteus. Eles apelaram então para aquilo que eles sabiam que já tinha acontecido. Vamos pegar a Arca da Aliança que está lá, né, no Santo dos Santos e trazer para a guerra, porque aí sim, não é?
A batalha vai não só, né? A arca vai não só animar a batalha, os guerreiros, né? Mas também a própria presença de Deus é capaz de fazer o serviço e desbaratar o inimigo, como tantas vezes aconteceu, estava acontecendo e aconteceria. Sim, a presença de Deus desbarata inimigos, queridos, não é? Só que a presença de Deus não se manifestaria dessa vez. Por quê? Porque não adianta invocar a presença de Deus quando não estamos honrando a presença de Deus. É errado e é nocivo para nós que fazemos. Então, muitas vezes a forma é buscada, mas o conteúdo não existe. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, muitas vezes a gente tem a forma, nós vamos lá, aleluia, glória a Deus, falamos as palavras-chave, a oração que é o discurso certo, mas lá no nosso coração nós estamos distantes do Senhor. Aí não adianta, a fórmula não é exterior, ela é interior. Nós temos que invocar a presença de Deus de maneira verdadeira, sincera, honrada. Ou Deus não aparece com sua presença, né? Isso que acontece, a gente fica lá falando com as paredes, ou pior, acontece ao contrário do que nós estamos orando, não é? Ou ao contrário do que nós pedimos. Muitas vezes nós não entendemos por quê. Por que Deus não se manifestou? Por que Ele não fala comigo? Por que eu oro e nada acontece? Como está o seu coração? Como está a sua ansiedade pela presença de Deus, por estar na presença de Deus? O Senhor é santo, 3 vezes santo. Nós precisamos nos santificar. Não é obra nossa, é obra dele, mas nós precisamos estar com o coração aberto para isso. O que mais? O Senhor disse que se nós obedecermos a sua palavra, nós o agradaremos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então nós precisamos seguir para poder então aí valer a presença de Deus na nossa vida e nós vencermos os nossos inimigos, as nossas dificuldades, os nossos desafios. No caso aqui aconteceu uma maior desgraça. O povo levou a arca para lá e sabe o que aconteceu? Os inimigos, os filisteus, pegaram a arca e levaram embora, levaram lá para a Filistéia e eles ficaram a pé. O povo apanhou, né? A palavra de Deus conta que a esposa de um deles estava para dar à luz, quando o pior aconteceu. A batalha foi perdida, os sacerdotes mortos, inclusive o marido dessa aqui, e a arca de Deus tomada pelos seus inimigos. 1 Samuel capítulo 4, diz assim, verso 19, a nora de Eli, esposa de Finéias, que era um deles, um sacerdote corrupto mau, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto e deu ao menino, antes de morrer, o nome de Icabode, e disse, foi-se embora a glória da presença de Deus. Icabode quer dizer, a glória de Deus se foi. Queridos, quantos cristãos estão vivendo este momento Icabode? A glória de Deus se foi. Talvez no passado já tenha presenciado, né, a presença de Deus, já tenha curtido isso, tenha buscado, mas algo aconteceu, a fé foi esfriando, foi ficando velha, as coisas foram ficando para trás, não tem mais gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, não gosto mais de ler a palavra, e vai tudo ficando muito mecânico, muito monótono, e aí não adianta, vem a dificuldade, porque ela vem o desafio, porque ele vem. E na hora que vem a gente recorre às, palavras mágicas, eu vou buscar a Deus, vou fazer assim, eu vou orar assim, mas se na prática nós não estamos amando, desejando a presença de Deus, querendo estar com Ele, pouco importa, não é? Então aconteceu isso com aquele povo, não é? E agora eu vou fazer uma explicaçãozinha que tem a ver conosco, né? Aplicação em nossas vidas. A arca de Deus ficava num lugar dentro do santuário, do tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano, oferecer um cordeiro, um sacrifício, como oferta pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Hoje, queridos, não existe mais o tabernáculo e não existe o templo de Jerusalém. O lugar santíssimo onde Deus quer habitar é o nosso coração, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Ele quer habitar num coração em forma de trono, onde Ele se assenta e é o primeiro lugar. O Pai amoroso tem toda
a primazia, ele é o primeiro, ele é tudo em todos. E isso se cumpriu em Cristo. Por quê? Ele é ao mesmo tempo o verdadeiro e único sumo sacerdote eterno que se ofereceu a si mesmo como oferta. Então não entrou um cordeirinho com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote verdadeiro, eterno, se ofereceu como oferta agradável, recebida por Deus para pagamento dos nossos pecados, não no dele, porque ele não tinha pecado algum, para que nós não fôssemos condenados e perecêssemos. Que maravilha! Eu sei que você já sabe qual é o plano de Deus, mas este é o plano de Deus maravilhoso, que toda vez que eu falo nele, eu vibro, porque é a obra maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu na cruz e na ressurreição. A presença de Deus simboliza a Arca da Aliança. Hoje ela é substituída pelo Espírito Santo. Como é que eu posso dizer isso? Por quê? Primeiro, o Espírito Santo é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então, é a presença de Deus. O que mais? Ele vem habitar em nós de acordo com a promessa de Jesus. Eu vou enviar um Consolador. Ele vai estar não só com vocês, mas em vocês. Então, dentro do tabernáculo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, habita a presença, a Arca da Aliança, a nova aliança feita no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz lá em João 14, verso 23, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e eu e o Pai o amaremos e viremos nele fazer morada. Através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que deve ser buscado por nós. Nós buscamos a face de Deus, buscamos ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo e o Pai enviam o Espírito Santo para habitar em nós e para sermos morada da habitação celestial. Coisa linda. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, não é? Da sua morada. Desta maneira, queridos, Deus proveu sua presença entre nós e em nós. Desejar, invocar, reconhecer, buscar mais e mais, se encher do Espírito Santo, da presença de Deus, não é? Buscar a face do Senhor Jesus Cristo, reconhecer, relembrar todo o seu sacrifício e glorificá-lo, louvá-lo por tudo que ele é e faz. Isto é invocar a presença de Deus todos os dias sobre nós. Em todas essas situações, diz a palavra que nós lemos, ele vai endireitando as nossas veredas, nossos caminhos tortos que vão se desviando, mas o Senhor vai trazendo de volta e nós então vamos crescendo com o Senhor. Vou ler de novo Provérbios 3, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Queridos, indo para o final, muitos descobriram isso. Davi, talvez seja ele que escreveu o Salmo 111, não há certeza, mas diz lá o Salmo 111, como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer nele devem nelas meditar, tudo que ele faz revela a sua glória e majestade, tudo que nós vemos. Eu estou aqui num lugar bonito, né, hoje, onde eu estou morando agora, que tem muita natureza, tudo isso revela a sua glória, majestade. Daqui a pouco o sol vai se pôr, eu vou ver as luzes da tarde, não é? Coisa linda, querido, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Todos os dias nós acordamos, temos saúde, o Senhor nos dá sono, nos dá descanso, o Senhor nos dá vida, nós acordamos com vida, o Senhor nos dá a graça dele para que possamos participar do seu reino. Ele dá alimento, aqui continuando, aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança eterna, como eu acabei de ler. Tudo que ele faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, olha aqui o Salmo 111, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos os que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso, louvem-no para sempre. Salmo 111, coisa mais linda, queridos. Veja que a palavra de Deus, novamente, ela é coerente, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo, aponta para o Pai, e ela fala do Espírito Santo, que esteve lá no início de tudo. O Salmo 94 diz, se o Senhor não fora
em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. E é verdade. Se o Senhor, a presença do Senhor não estiver conosco, nada adianta, nós habitaremos o lugar do silêncio. Lá estávamos nós, perdidos, mortos, enterrados, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, já teríamos sido engolidos vivos, diz o Salmo 124. Pois é, sem Ele não subimos, não descemos, não andamos, nada queremos, não é verdade, queridos? Mas com Ele, diz a palavra de Deus, somos mais do que vencedores com a sua presença. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que assim seja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Nós ansiamos por ela, Senhor. Se o Senhor estiver conosco, Senhor, aí sim podemos subir, caminhar, vencer, lutar, participar de batalhas até difíceis, em momentos, vales terríveis na nossa vida, mas se o Senhor estiver conosco, então estamos guardados, protegidos. O Senhor é torre forte, o Senhor é escudo, o Senhor é o nosso refúgio, nosso esconderijo. Em Ti, Senhor, nós nos escondemos e nós podemos, Senhor, ter vitória sobre o inimigo, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por essa presença, porque o Senhor facultou isto, Senhor. Plano Teu, Senhor, não é força nossa, não é mérito, Senhor, é estarmos na Tua presença, desejarmos a Tua presença, que assim seja, que esse seja um tesouro da nossa fé, Senhor, caminharmos cada dia na Tua presença, desejando, Senhor, irrigando este relacionamento, Pai e Filho, Filho e Pai, que assim seja com todos os que estão ouvindo esta palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida, que você guarde esse tesouro da fé, busque, ande, cultive a presença do Senhor. Sem ela, você não pode nada, mas com ela, você pode tudo no Senhor Jesus Cristo. Que Ele a abençoe ou abençoe. Se você gostou dessa mensagem, curta aí, mande a sua mensagem, se inscreva no nosso canal e nós vamos enviando uma mensagem para edificação da sua fé em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família. Amém.